Pessoal, então recomeçamos as aulas de acordo com a escola, com a direção. É uma revisão de conteúdos que nós vamos ter nesta aula, tá? Depois nós vamos começar a ter aulas com matéria nova, né? A partir da próxima aula. Mas essa é uma revisão dos conteúdos que nós vimos. Então, o segundo ano viu PA e PG. Então, eu quero que você só copie no caderno os exercícios, não há necessidade de copiar os exemplos, mas quem quiser fique à vontade, tá? Eu só vou pedir a foto dos exercícios feitos. A PA, a fórmula é AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Por quê? A PA é uma progressão aritmética, onde o segundo termo é o primeiro mais a razão. Então, a sequência, a progressão é uma soma. Tu sempre vai somar com a razão. Que nem 0, 2, 4, 6, 8. A razão é 2, né? Então, 8 mais 2, 10, 12, 14. Tu vai somando e a progressão vai sendo aumentada com uma soma, né? Então, o AN é o termo geral, ou o último termo, ou quando se diz 30º termo, A30, 10º termo, A10. Então, o AN é o termo geral ou o último termo, tá? Depende do problema, ele pede, né? O termo geral, pede o último termo, o 10º termo. Então, o AN é esse. O A1 é o primeiro termo, o N é o número de termos e o R é a razão. Eu botei aqui na PA, a razão é R igual a 2 menos A1. Quer dizer, o segundo termo menos o primeiro termo. Aí eu deixei um exemplo para vocês, tá? Qual é o 30º termo da PA? Então, quer saber o A30 ou o AN, tá bom? E o que nós temos aqui? O 13 e o 8. Qual que é o A1? O A1 é o primeiro termo, é o 3. O AN, tu não sabe, que tu quer saber. O N é 30 porque 30º, 30. A razão é 8 menos 3, que dá 5. Aí é só aplicar a fórmula como a gente já aprendeu nas aulas, né? AN igual a 3 mais 30 menos 1 vezes 5. AN igual a 3 mais 29 vezes 5. E sempre lembrar que você tem que sempre fazer este primeiro, para depois somar o 3, tá bom? Você não pode fazer 3 mais 29. Tem que fazer 29 vezes 5 primeiro. Deu 148, tá? A N ou a 30, tanto faz. Aqui, ó, outros exemplos. Determinar a razão de cada PA. Aqui, a razão é só fazer a continha de menos, o segundo menos o primeiro. Por que a gente bota esses exercícios? Porque às vezes o aluno erra a razão, porque tem regra de sinal na razão. Então, 4 menos 2, 2. Aqui o R é 2. Aqui na B é 10 menos 12. Então, fica negativo. Sinais diferentes, faz a conta de menos e conserva o sinal do maior. E na C é menos 8, menos 6, porque é o segundo menos o primeiro. Então, no segundo termo, continua o menos. Então, menos 8, menos 6, menos 14. Porque sinais iguais, conserva o sinal e soma, tá bom? Então, eu dei alguns exercícios para vocês, tá? Que vocês vão fazer. Aí, aqui, soma dos termos de uma PA. A soma dos termos é essa fórmula, tá bom? Quando você tem uma PA pequena, não há necessidade de usar fórmula. Tipo, se vocês tivessem uma PA assim, 0, 2, 4, 6, 8. Qual é a soma dos termos? 0 mais 2, 2, mais 4, 6, mais 6, 12, mais 8, 20. A soma seria 20, né? Porque é somar os termos. Mas como tem PAs grandes, a gente não, às vezes não vai ter tempo de estar somando um a um.
Então, eu deixei um exemplo parecido com os que nós fizemos nas aulas, tá? Achar a soma dos 20 primeiros termos da PA. Nós aqui não temos todos os dados, não temos o A1, o AN, nós não temos o AN para fazer a fórmula, nesse exemplo. Então, nós temos que procurar o AN primeiro para colocar aqui no lugar do AN. Então, aqui você vai fazer como a gente fez nos exercícios passados, tá? Achar a soma dos 30 primeiros termos da PA, 2, 5. A N igual a 1 mais N menos 1 vezes R. O N é 20 porque 20 primeiros termos. O A1 é o primeiro, é 2. A razão, 5 menos 2, 3. O AN você quer saber. Então, você vai fazer a continha, deu 59. Agora, você tem todos os dados para fazer a fórmula. S igual a 1 mais a N dividido por 2 vezes N. Aí, você vai fazer o parênteses primeiro. O A1 é 2, o AN você achou 59, dividido por 2, dá 61, dividido por 2, dá 30,5. Aí, você vai fazer vezes o 20 no final só, a conta de vezes, que deu 610, tá? Aí, eu passei o exercício para vocês e já botei até a fórmula, ó, para facilitar vocês, tá? Daí, a gente foi para a progressão geométrica. A diferença entre a aritmética e a geométrica, a PG, é que a aritmética é uma soma, né? A diferença deles, a razão, tu faz a continha de menos, e o próximo termo é sempre o anterior mais a razão. Tu sempre vai somando a razão para ter o próximo termo. E na PG é de vezes, é uma progressão geométrica. Até sobre o Covid, eles faziam, né, a PG, a progressão geométrica, que cada dia era tantas vezes mais infectados do que o dia anterior. Daí era uma progressão geométrica, era de vezes, está multiplicando cada dia mais, tá? Então, aqui, a N igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. O AN é o último termo, o A1 é o primeiro termo, o Q é a razão, o N é o número de termos. Na PG, a razão é A2 dividido por A1. Tu tem que dividir a razão na PG. Então, eu passei um exemplo para vocês, né? Determine o oitavo termo da PG. Então, quer saber o AN, né? Ou o A8. O A1 é o primeiro termo, que é 1. A razão é 3 dividido por 1, que dá 3. E o N é 8, porque é oitavo termo. Aí, você vai fazer AN igual a 1, o primeiro termo, vezes 3 elevado a 8 menos 1. O AN igual a 1 vezes 3 elevado a 7. 1 vezes 3 elevado a 7. 3 elevado a... Você tem que sempre fazer a potência primeiro para depois multiplicar. Se fosse outro número aqui, você primeiro tem que fazer 3 elevado a 7. Lembrar, 3 elevado a 7 não é 3 vezes 7, tá? É 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daí tu vai fazendo, é potência. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, vezes 3, 243, vezes 3, vezes 3, que vai dar 2.187. Daí, você vai fazer o vezes o 1, que deu 2.187. O segundo exemplo é um pouquinho mais complicado, mas não é difícil, tá, pessoal? O segundo exemplo, determinar o número de termos. É o N que você vai querer saber. Aí, você tem o AN é o último termo, 256. O A1 é o primeiro termo, é 1. O Q é a razão, é 2 dividido por 1, 2. E o N você quer saber. Aí, você vai botar a fórmula. Você tem o 256 igual a 1 vezes 2 elevado a N menos 1. Aí, eu já até eliminei o 1, porque o 1 não há necessidade, né? Porque é 1.
Então, 256 igual a 2 elevado a n menos 1. Para você isolar a letra N, você tem que deixar todos na mesma base. Então, o 256 tem que ficar na base 2, para você poder cortar os dois. Então, você vai decompor em fatores primos. Quais são os números primos, pessoal? 2, 3, 5, 7, 11... Mas quase sempre é os números mais 2, 3, 5, 7, tá? 256 por 2, 128, dividido por 2, 64, dividido por 2 é 32, dividido por 2 é 16, dividido por 2 é 8, 8 dividido por 2 é 4, 4 dividido por 2 é 2 e 2 dividido por 2 é 1. Quantos 2 deu aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deu 8 2. Então, 256 é a mesma coisa que 2 elevado a 8. Aí você corta, n menos 1 igual a 8, n igual a 8 mais 1, n igual a 9. Feito isso, ficou os exercícios para vocês fazerem, tá bom? Então, é uma revisão de PA e PG, qualquer coisa me chamem, tá, pessoal? Não é difícil, vocês já aprenderam, né? E boa aula para vocês.